Na Bíblia, vou até ser bem sincero, em momento nenhum eu vejo saindo da boca dos falantes em línguas estrangeiras. E aí, se me permitir, eu exponho. Mas lá em Atos 2, por exemplo... Como que você vê? Sim, isso, exatamente. É o que acontece. O doutor Cássio Murilo, especialista em exegese da USP, gosto muito dele, ele fala o seguinte, né? Que na hora da gente analisar um texto, a gente tem que fazer a delimitação da perícope. Coisa simples, que a gente já conhece. Na perícope, como é que você entende que uma perícope iniciou e fechou? Ela geralmente traz elementos do cenário, ou seja, onde aconteceu, traz elementos dos personagens, do movimento, e tem sempre uma palavra-chave. O início e final da fala também. Exatamente, o início e o final. Tem uma conclusãozinha ali. Quando a gente olha para Atos 2, detalhe, esse preciosismo não é visto em qualquer autor. Lucas, Paulo, o escritor Os Hebreus, são autores que usam dessa característica. Em Atos 2, do 1 até o 4, a gente consegue perceber uma microperícope. Qual o local que eles estavam? Primeiro ponto, né, o cenário, o local. Cenáculo. Qual a posição deles? Eles estavam assentados. Qual a manifestação que ocorreu ali? Línguas. Não sabemos exatamente. Aqui ainda não tinha dito, né? Qual era a natureza da língua. Qual a comparação que essa língua é feita? Como que de fogo. Fogo não fala inglês, português, nem nada. Pelo contrário, se a gente for estudar a alquimia antiga... São duas línguas. Uma é que e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo que pousou sobre cada um deles. Essa aí é uma língua parecendo um fogo visível. Não é a língua que eles estão falando. Então, aí a próxima e todos passaram a falar em outras línguas. Então tem duas línguas, aí a palavra é a mesma, mas parece que uma é visível em cima da cabeça deles e outra eles estão falando. Não uma chama, né, a palavra assim. Vistas ali, pastor César, não deve ser levada em consideração visual. Ela deve ser entendida como um sentido de foram testemunhadas, foram avistadas, foram percebidas. Entendeu? Tanto que o verbo ali, ele não é esse verbo de enxergar, mas o verbo de perceber, eido. Então tem essa diferença. Então, mas o epi, ali o prefixo... O epi que aparece lá, fala sobre. Que é em cima deles. Exatamente. É tipo assim, está sobre essa multidão, essa manifestação, esse movimento. Não necessariamente em cima deles, entendeu? Senão deveria ser hiper, não epi. É que epi, por exemplo, epitáfio, é a pedra que fica em cima do túmulo. Exatamente. Epílogo é o que vem primeiro em cima do texto. Exatamente. Epifania já não é. Epifania seria a manifestação que vem acontecendo à vista de todos. O epitáfio é aquilo que deve ficar à vista de todos. A pessoa morta está embaixo. O nome dela, a coisa está à vista de todos. Que epifania, o senhor é professor de grego, é que epifania eu não sei se é esse prefixo, porque o epifania... porque vem de fané, que seria da ideia de fanorese, de manifestação, e epi. Mas voltando, você entende que eles ninguém enxergou línguas de fogo? Porque imagina isso também, não tanto pegando a questão do grego. Imagina Deus vai lá, pega como se ele fotografasse uma língua, colocasse uma imagem de fogo nela e aparecesse em cima da cabeça de cada um. É muito risível isso, né? E eu percebo que a ideia ali é realmente de que foram avistadas, percebidas. Todo mundo está percebendo o movimento de uma linguagem que é entendida como fogo. Ou seja, por que o fogo? Aí, né, inclusive o pastor César discorda desse ponto, eu entendo por conta de Mateus 3:11 e também a gente pega como que eles entendiam fogo naquele tempo. Os estudos de alquimia mostram que a principal característica do fogo era queimar e se espalhar. E parecia realmente algo que queimava dentro deles pela emoção que eles estavam manifestando. No verso 11 fala que eles pareciam bêbados, andando de forma cambaleante. E, de fato, depois vai dizer que pousou sobre cada um deles, indicando uma espécie de espalhar. Então, para mim, o fogo... sobre cada um deles, qual que é essa ideia? Porque foram vistas. Você falou, não é vistas, não é literal. Exato. Tá. Mas sobre, que é o epi, cada um deles pousou. Tem esse termo lá, no pousou, né? Sim. Eu não lembro como é que fala em grego. Ali é o catabaino, né? É isso aí. Ali a questão é a seguinte: quando a língua vem descendo sobre eles, é justamente porque eles entendem como movimento divino. Uma coisa que eles esperavam vir do céu, que veio sobre eles. Mas como que isso te ajuda a se desvencilhar da ideia de que eles falaram em outras línguas no verso 4? Exatamente. Vou terminar aqui a análise da perícope para a gente poder concluir. Então, assim, nós temos esses pontos, tá? O local era esse, a posição, assentados, a manifestação é línguas, o termo usado por eles foi glossa, a comparação foi com fogo. 5 coisas. Quando vai para o verso 6, tudo isso muda. Eles não estão mais dentro do cenáculo, estão fora.
eles não estão mais assentados, estão de pé andando como bêbados. O termo usado não é mais glossa, é dialectos, que é um termo mais preciso para idioma. A manifestação que acontece com eles ali é de línguas idiomáticas, mas aí depois a gente vai ver o verso 6 como que explica isso. E a comparação não é mais com fogo. Então parece-nos que existem duas microperícopes aqui, onde em uma eles começam a falar em línguas ininteligíveis, eles vão para o lado de fora e essa língua, quando em contato com os ímpios, as 18 nações que estavam ali, ela passa a ser ouvida por eles como língua estrangeira. E aí entra o ponto. Foi no ouvir ou foi no falar? E a gente responde. Ó o que diz o verso 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz. Perceba que está falando ainda de voz. Né? Afluiu a multidão. A multidão vem sem saber o que é. Chega perto porque é uma voz. Que se possuiu de perplexidade. Porque cada um usou via falar. Aqui é o seguinte, você tem dois verbos juntos. Toda vez que você tem dois verbos juntos, o verbo ouvir e o verbo falar, na mesma categoria, um governa sobre o outro. Então o que aconteceu? Eles estavam perplexos pelo que ouviam, pelo que caía no ouvido deles, e eles falavam assim, olha, imagina só isso aqui, ele está falando na minha língua. Agora, imagina que estranho. Vamos pensar aqui, o pastor Ezequiel, vou botar ele como pentecostal agora, está falando em língua estranha, eu e o pastor César ficamos perplexos, se aproximam, vamos ver o que é isso. Aí eu chego para o pastor César e falo assim, o que ele está falando? O pastor César fala um idioma, eu falo outro, e a gente consegue ouvir você falando nos nossos dois idiomas. Então são fenômenos diferentes. Um é na língua dele e outro no ouvido de quem está ouvindo. Exatamente. Quem fala, fala em língua estranha. Quem ouve, ouve em língua estrangeira. Isso, para mim, é o que está claro aqui. Né, legal. Mas assim, ó, por exemplo, você disse assim que o texto de Atos 2, ele coloca a ênfase no ouvir, em função da tua análise aí na relação do verso 4 e do verso 6. Sim. Mas é óbvio que esse ouvir, ele passa pelo falar do verso 4. Isso não elimina um pouco essa tese para você? Não, porque eu já esteve numa situação onde alguém fala uma coisa e você entende outra? Sim. Então, o processo comunicacional, ele envolve a atenção de quem fala e de quem ouve. Então, é justamente isso. Tanto é que, olha só que interessante, quando chega um pouquinho mais para frente, você vai ver que Pedro, ele fala e as pessoas chamam ele de indouto, porque ele não sabia outras línguas e tal. E as pessoas falam assim, mas Pedro entra inclusive na... Desculpa, vou dar um nome aqui, tá, pastor? Falácia evangelística. O que é falácia evangelística? É quando a pessoa diz que precisava de língua estrangeira para evangelizar. Gente, nós estamos falando de um ambiente cosmopolita, onde o mais leigo falava 3 línguas. É igual você ali em Búzios, no Rio de Janeiro. Qualquer lugar que você parar, a pessoa fala inglês, fala espanhol, por conta do convívio. Né? Todos nós sabemos que era um ambiente multilinguístico. E aí, naquela situação, eles ficam pasmos, porque são pessoas que vêm de fora, não são pessoas que estão habituadas ali. As pessoas estão ouvindo eles falarem em outras línguas, mas a mesma pessoa está falando uma língua só e aquela língua se distribui em 18 idiomas. Tanto é que não tem como o cara falar para um, depois falar para outro, depois falar para outro, assim, porque senão seria uma coisa muito esquisita. Mas a ideia não seria que discípulos diferentes podem ter falado e em línguas diferentes, para pode grupos ser. E pessoas diferentes? Pode tem um pouco ser. dessa ideia. Só tem um detalhe. Olha o que eles falam aqui, ó. Não são todos eles, galileus, eles estão julgando o grupo, não o indivíduo. Certo. Entendeu? Depois ele fala, nós os ouvimos falar. É como se uma voz única daquela multidão conseguisse chegar em cada ouvinte dentro do seu próprio idioma. Isso, para poder desmontar isso, teríamos que tirar os substantivos coletivos aqui, que fala de todos são galileus, todos, eles estão tentando identificar o grupo. E não necessariamente, tipo assim, um cara chegou perto dele e começou a falar na língua dele. Entendeu? Eles estão julgando o grupo. Mas é que no fim das contas, como o grupo é formado de indivíduos, os indivíduos, à medida que eles se espalham no meio das pessoas e falam, você naturalmente teria essa mesma forma de narrar essa experiência. Mas aí tem uma diferença que é muito comum em Lucas. Lucas, na hora de usar a análise dele, ele nunca vai do todo da parte para o todo. Ele sempre vai do todo para a parte. A gente chama isso de holonímia, é quando você vai do todo. Então Lucas, ele está julgando aqui. Lucas sabia usar esse recurso porque ele usou várias vezes. Então, como ele está falando do todo, é justamente porque esse era o julgamento do grupo. Legal, mas aí assim, Mateus, como que eu enxergo? Eu enxergo que a tua leitura é plausível, tudo bem, mas ao mesmo tempo eu acho que ela corresponde, você pode confirmar para mim ou não, a um problema que existe numa certa tensão que alguns enxergam entre o dom de línguas em Atos e o dom de língua lá em Paulo.
Porque a ideia é que em Atos é muito claro a ideia de línguas estrangeiras, e chega lá em Paulo abre uma hipótese, que também é um pouco controversa, que é essa questão da língua que é um mistério, que ninguém entende, que edifica a si mesmo e tal. A sua leitura, ela tenta resolver esse problema, então você enxerga um dom parecido com o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, aqui nos primeiros versos, para depois, tipo assim, não ter essa distinção entre a língua estática do pentecostalismo e o fato claro de que aqui é línguas estrangeiras? É exatamente aí que entram as 3 camadas. Eu identifico 1 Coríntios 14 com Judas 20, onde nós temos a oração em línguas. Ao passo que eu identifico Atos dentro do próprio Atos. Como a evidência. Exatamente. Atos é a evidência. A evidência em Atos 2, Atos 10, Atos 19. Quando chega 1 Coríntios 14, Paulo nem fala sobre batismo com o Espírito Santo. Ele fala só das línguas. Então, parece-me que se eu conectar essas coisas, eu estou fazendo uma teologia sistemática, mas sem um calibre exegético, né? Ou seja, alguém chegar e me perguntar assim, você me perguntar agora, Mateus, cadê o batismo com o Espírito Santo na língua de 1 Coríntios 14? Eu não vou ter como te responder. Certo. Mas se você falar assim, tem língua ali? Tem. Então, qual é o formato dessa língua? Paulo fala sobre falar, Judas fala sobre orar. Paulo fala sobre mistério, Judas fala sobre espírito, e ambos falam sobre edificação própria. Então, me parece que eles estão dentro de um bojo narrativo, sabe? Legal. Assim, ó, o que acontece? A palavra mistério é uma palavra bem carregada e muitas vezes ela é lida de uma forma um pouco mística no ambiente pentecostal, né? Em função dessa coisa, tipo assim, uma coisa escondida que Deus revela para mim intimamente, que se expressa na língua. E aqui é um ponto importante conceder. Às vezes, vamos dizer assim, se a gente se permitir falar, expressar sentimentos de uma forma livre, sem conteúdo cognitivo, às vezes a gente expressa coisas profundas, né? Como se fosse, por exemplo, um lamento, um grito, um choro, uma alegria. Ela pode se manifestar de uma forma linguística sem conteúdo cognitivo. Isso é uma coisa, assim, bem interessante. E também é uma linguagem. E também mesmo não sendo inteligível. Isso, vamos dizer assim, que Deus conseguiria traduzir naquela risada. Não, a pessoa também pode traduzir. Isso, você pode soltar um grunhido aí e eu entender o que você quer tá dizer. triste, você tá bravo, Exatamente. você tá chateado e etc. Entretanto, o mistério, ele também, na Bíblia, ele contém a ideia de que o evangelho de que Deus se fez homem em Cristo e morre e ressuscita para o perdão dos pecados, ele é um mistério oculto das eras e que se manifesta em um determinado ponto para frente na história. A língua, por exemplo, falar em mistérios pode implicar um pouco isso também. Por exemplo, vamos dizer que eu recebesse um dom de falar alemão e de falar de que Deus veio em Cristo e morreu e ressuscitou. Isso encaixaria no falar em mistério para você ou não? Não, vou dizer você. Inclusive, né, essa é a minha segunda área, né, linguística. A primeira é teologia, mas eu me formei também em letras na UF. E aí, na questão linguística, vocês estão certíssimos. Qualquer expressão de um grunhido a uma frase complexa é uma expressão linguística, entendeu? Ou mesmo uma frase que, em tese, para nós não tem sentido. Lá, 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 bilili. Exatamente. Existe expressão gestual, existe expressão verbal, não verbal, e por aí vai. Sobre isso, é muito importante, inclusive, a gente saber o que eles conheciam de linguística na época para descrever fenômenos linguísticos. Concordam comigo? Claro. Ou seja, o que eles sabiam, cara? Por que Lucas usa glossa em um texto e usa dialectos em outro? É justamente por isso, quando a gente vai no livro de Aristóteles, Categorias, e a gente percebe através de William Kirk Robarta, numa tese publicada em 1700 alguma coisa, em Dublin, na Irlanda, que ele fala assim, a linguagem medicinal de São Lucas. Ele pega os 16 mil palavras que Lucas usou para escrever Lucas e Atos, e ele compara com os médicos antigos, Areateu, Galeno, Discórides, Hipócrates e Aristóteles, que era referência também nas faculdades de medicina onde os médicos se formavam. Quando vai falar sobre linguagem, quem fala sobre linguagem é Aristóteles, nesse livro Categoria, na parte do livro chamado Dalma. O que ele fala aqui? Que existem 3 categorias linguísticas. A primeira ele chama de glossa, que é a linguagem do bebê ininteligível, que você não entende nada. Então, assim, qualquer expressão ininteligível é o glossa. Legal. Quando ele fala, ele fala depois do logos, que é a segunda característica. Razão. O logos seria um pequeno discurso, mamãe, papai, fome, tal. Quando chega no terceiro discurso, ele já fala que é o dialectos, que é a formação de frases mais elaboradas que representam um pensamento de um cérebro que já avançou na linguagem. Lucas, ele faz questão de distinguir
nessas duas microperícopes, o glossa do Dialectos. Interessante. Mostrando exatamente esse detalhe. Você acha que Lucas leu Aristóteles? Com certeza, porque como ele era médico, e quem fala isso não sou eu, é o Interessante. Dr. William Kirk-Robart. Depois você pode ver, esse livro tem em inglês e tem em grego. Publicado em 1700 alguma coisa na Faculdade de Dublin, Irlanda. A linguagem medicinal de São Lucas. Por favor, procura. Tem legal. também outros artigos publicados na PUC, na USP, que buscam essa questão linguística de Lucas para falar sobre essa parte. Aí vamos lá. Outra questão que a gente pode pegar, voltando para 1 Coríntios 14, você falou sobre o mistério. Certo. O mistério ser o evangelho ali, nós vamos ter pelo menos 2 problemas. Primeiro problema, o problema do mistério ser o evangelho é porque não tem nada no contexto apontando isso. Ok. Ali ele está falando sobre ordem de culto, para uma igreja que já recebeu o evangelho. Ele está falando sobre usar a língua para pregar o evangelho, né? Isso quem faz é porque faz ligando a Atos. Mas como eu disse, esses textos, apesar de falar de línguas, estão desconectados. Certo. Outro ponto é porque o mistério é explicado no próprio verso 2. Olha o que aqui diz, né? Primeiro, o que antropôs la lei, ou seja, a língua não é falada para humanos. Se não é falada para humano, já não pode ser idioma. Porque eu falo com você com o nosso idioma, a gente está falando em português. Depois diz, o desgar acuen. Nenhum ser é capaz de entender, ninguém entende. A terceira questão, somente Deus entende, alateu, né? Mas Deus, só Deus entende. E ainda diz, né? Aí vem a parte do mistério aqui, que seria pneumati, delalian, misteria. Ou seja, o que se produz nessa língua é espiritual e misterioso. Então, nós temos esses 2 problemas. O mistério é explicado. O que é mistério? Uma coisa que ninguém sabe. E por que ninguém sabe? Porque não é falado para homem, porque é falado só para Deus e porque ninguém é capaz de entender. Então, o mistério é a própria língua e não o evangelho. Perfeito.